E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje a gente vai dar continuidade à nossa série Espiritualidade no Trabalho. E hoje eu quero abordar um tema muito importante com vocês. Eu quero falar que o trabalho não é uma maldição. Para isso, eu vou construir uma visão bíblica do significado de trabalho. Mas antes, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe para o máximo de pessoas possíveis para elas compreenderem o significado de trabalho segundo o Evangelho. Amém? Vamos lá então, gente. A primeira coisa que eu quero trazer com essa série é a gente está trabalhando o homem inteiro. Então eu estou trazendo o entendimento que tudo é espiritual. E antes da gente trazer aqui a visão bíblica do trabalho, eu queria trazer algumas referências. E eu quero falar de outras visões, de o que as pessoas pensam a respeito de trabalho. E eu vou lá para a história para responder essas perguntas. Primeira pessoa que escreveu sobre trabalho, uma das primeiras, claro, né? Foi Aristóteles. E Aristóteles, ele considerava o trabalho braçal para os escravos. É interessante que a filosofia grega influenciou muito o nosso pensamento sobre trabalho. E eles consideravam que o trabalho braçal era um trabalho para os escravos. E hoje, a gente no século XXI ainda existe pessoas que falam que existe subemprego. E depois, andando um pouquinho mais para frente, a gente observa na Idade Média. A Idade Média, gente, ela desprezava o trabalho, principalmente pela influência religiosa e uma interpretação errada das escrituras. Eles consideravam o trabalho como maldição. E aí depois chega Karl Marx. Karl Marx, socialista, ele enxergava o trabalho apenas como subsistência. Ele falava que o trabalho não tem propósito, não precisa ser feliz, nada. Você só precisa trabalhar para você, para a sociedade conseguir viver e ter subsistência. E dentre todas essas visões, existem diversas outras, eu não vou trazer toda para vocês, mas depois surgiu a visão bíblica, que eu acredito que Calvino, lá no século XVI, ele foi um reformador, um protestante, pastor e político, e ele valorizou tanto o trabalho, ele trouxe ali um significado para o trabalho, segundo o Evangelho, que Max Weber, um socialista também, um sociólogo, ele escreveu A Ética do Protestante, o Espírito Capitalista, do Capitalismo, trazendo o que o Calvino falou sobre o trabalho. Então o que eu vou falar hoje, gente, não é uma ideia minha, não é algo no meu quarto que eu estava pensando, não. Mas se iniciou com Calvino e outros reformadores, eles trouxeram esse sentido, esse significado do trabalho. Então a primeira coisa que a gente precisa entender, quero deixar claro aqui para vocês no vídeo, é que o trabalho não é maldição. E um exemplo prático, a gente está vendo aí na pandemia, a gente está vendo o caos de pessoas aí desempregadas de acordo com várias séries de fatores por causa econômico, e a gente vê que a falta de trabalho gera um caos, não apenas econômico, mas um caos emocional, um caos físico, um caos psíquico. Você pode perceber que hoje nós estamos vivendo um caos na nossa economia e a falta do trabalho. Então, você percebe o tanto que o trabalho ele é espiritual, não é nem um pouco maldição. E para defender isso daí, de acordo com a palavra de Deus, a gente vai ler alguns textos. Primeiro, Gênesis capítulo 2, verso 1 ao 3. Você vai observar que quando Deus criou todas as coisas, o trabalho que ele realizou, ele não apenas fez todas as coisas, depois ele descansou e ele viu que era bom. Então, se Deus trabalha, como que o trabalho pode ser maldição? Depois em Gênesis 2, verso 15, você vai observar também que Adão, ele trabalhou antes da queda. A Bíblia fala que antes da queda, antes do pecado, Adão já trabalhava. E para a gente também, mais um texto bíblico, Gênesis capítulo 3, verso 17 ao 19, você vai ver que quando veio a queda, quando o homem caiu, lá em Gênesis, você vai observar que Deus em nenhum momento amaldiçoou o trabalho. Pelo contrário, ele amaldiçoou a terra. O que isso significa? Significa que o trabalho é a única forma de eu e você sobrevivermos. E talvez você vá trabalhar em algo que você não goste. Mas por quê? Porque isso é fruto da queda, porque a gente precisa sobreviver. Antes no trabalho, quando Adão trabalhava no paraíso, não existia seca, tinha abundância. Agora, por causa da queda, tem escassez. Antes não tinha suor e agora, por causa da terra, tem suor. Então a maldição não é o trabalho, a maldição é a terra. E o que é essa maldição? Quer dizer que você vai cansar, quer dizer que o trabalho ele é obrigatório. E ao contrário também, a ociosidade, gente, ele é pecado. Mas o trabalho, gente, a gente não pode depreciar o trabalho e ter só uma visão negativa. Vamos pensar nas recompensas do trabalho. O trabalho que traz comida para a sua casa e para a minha casa. O trabalho que nos dá
moradia, nos dá oportunidade de fazer viagens, servir pessoas. O trabalho também nos dá um sentido de utilidade. O trabalho ele nos dá oportunidade de relacionarmos com outras pessoas, dignidade, generosidade. Através do nosso trabalho, a gente pode abençoar outras pessoas. Resumindo, no seu trabalho você pode revelar Deus se você trabalhar de acordo com o Evangelho. E se a gente olhar para a Bíblia, a gente vai observar que todos os homens de Deus, eles foram chamados quando estavam trabalhando. Vai ler a história de Moisés. Antes de Moisés ser chamado, ele estava trabalhando. Davi, antes dele ser chamado, estava trabalhando. Gideão, Pedro e dentre todos os outros homens, todos que foram chamados por Deus, estavam trabalhando. E aí vale uma reflexão, que eu ouço muitos cristãos falando assim, eu estou aqui esperando Deus me chamar. Não, Deus só chama pessoas trabalhadoras. E aqui vai um conselho para os ociosos. Olha o que Paulo escreveu para pessoas que não entenderam o significado de trabalho, não conseguiram achar sentido no trabalho, não conseguiram relacionar o trabalho com a sua fé. E Paulo escreveu para os preguiçosos e ociosos da igreja de Tessalônica. Está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versos 6 ao 12. Diz assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, olha aí, ele está implorando, nós ordenamos que se afastem de todo irmão que vive ociosamente. E aqui, gente, não é viver ocioso por causa do desemprego, é viver ocioso porque de fato quer ficar ocioso. Não conforme a tradição que vocês receberam, pois vocês mesmos sabem que como devem seguir o nosso exemplo, porque não vivemos ociosamente, contanto trabalhamos e não vivemos à custa de ninguém. Ao contrário, a gente trabalha muito, nós temos o direito de receber, mas nós trabalhamos muito para ser modelos e para vocês nos imitarem. E o texto continua, fala assim, olha, aquele que não quer trabalhar, esse nem coma. Porque muitas pessoas não estão trabalhando, mas estão se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no nome do Senhor Jesus, que trabalham tranquilamente e comem do seu próprio pão. Então quem te entende que em Jesus o nosso trabalho ele pode ser sagrado. E vocês estão percebendo que existem outras formas de glorificar Deus? Eu quero que você chegue no seu trabalho e entenda que ali você está oferecendo um sacrifício vivo para Deus. É como se você estivesse orando. E se a gente não entender isso, o nosso trabalho ele acaba ficando sem sentido. E depois que a gente converte, depois que a gente conhece o Senhor Jesus, a gente pode experimentar igual a igreja de Tessalônica. A gente fica esperando a volta de Jesus e para de trabalhar. E olha que interessante, gente. Lutero, ele disse assim, olha, a tradição luterana, ele falou assim, olha, somos o dedo de Deus, um agente do seu amor providencial aos outros. Então uma pessoa sem trabalho, uma pessoa ociosa, ela às vezes não se sente digna. E o trabalho, porque o trabalho tem esse poder de gerar um sentimento de utilidade. Ele gera dignidade tanto para o homem como para a mulher. Segunda verdade aqui sobre o trabalho é uma bênção. Olha que legal, se você for ler lá em Gênesis 1, verso 31, diz assim, olha, depois que Deus fez tudo, ele disse assim, ficou muito bom. Então, o trabalho, gente, ele é bonito quando ele é feito da forma correta. Claro que existem pessoas trabalhando só murmurando, mas existem pessoas trabalhando com tanta alegria que conseguem revelar Deus e fica bonito o trabalho. E quando você termina um dia, a melhor coisa que existe é você terminar o seu trabalho e você falar, nossa, eu consegui, ficou bom meu trabalho, mas por quê? Porque eu vi Deus me auxiliar em tudo, eu apliquei fé, eu percebi o fruto do Espírito Santo, eu experimentei graça, eu experimentei força de Deus e no final, gente, você observa que o seu trabalho, Deus cooperou com você. Terceira verdade, o trabalho ela dá sustentabilidade para o mundo. Olha que interessante, Deus trabalha para a sustentabilidade da criação. Pensa aí, uma empresa, gente, criar uma empresa é uma coisa. Agora, administrar uma empresa é outra coisa. E Deus, ele não apenas criou o mundo, Deus ele sustenta o mundo. Se você observar, Deus ele trabalha como nosso provedor. Ele cuida do mundo, ele envia chuva, ele para a chuva. Então Deus ele continua trabalhando. Ele alimenta tudo, ele oferece e supre a necessidade. Vai para a Amazônia, você vai ver aquele ali, aquele jardim maravilhoso. E você fala, quem está cuidando? Deus está cuidando de todas as coisas. Ele não apenas cria, ele sustenta. Mas Deus não só trabalha, ele nos chama para trabalhar também. Olha o que a Bíblia fala, ore para trabalhadores. Então, o trabalho, gente, é uma necessidade humana.
Assim como o alimento, o descanso, a amizade, a oração, o trabalho, gente, ele é necessário para sustentar a vida do ser humano. E quem vive à toa normalmente é depressivo ou depressiva. Ou começa a trabalhar em coisas erradas, como Paulo disse. Então, o homem começa a trabalhar no jardim. E havia bastante trabalho, gente. Pensa no homem. O que o homem fez antes da queda? Ele foi muito criativo, ele começou a dar nome para animais. Olha que interessante. Ele falou, aquele ali tem cara de gira. Não, gira não, giraca. Não, girafa. E você olha para a girafa, ela tem de fato cara de girafa. Tô brincando, gente. Mas aqui, olha como é que Deus utilizou a criatividade de Adão para desenvolver o trabalho. E depois que Adão começou a trabalhar, ele teve o governo. E olha que interessante, a Bíblia fala que Deus governa, mas através do nosso trabalho nós também podemos governar. Então o homem trabalha com Deus. Olha o que Jesus disse. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. A Bíblia fala que nós somos imagem e semelhança de Deus. E uma das formas da gente ser imagem e semelhança de Deus é trabalhando, porque Deus trabalha. E por último, quarta verdade aqui que o trabalho nos ensina. Que o trabalho, todo trabalho é digno. Isso é muito interessante falar. Todo e qualquer trabalho pode ser um chamado de Deus. Isso é interessante porque às vezes as pessoas elas falam que existem trabalhos melhores e piores. Aí você pergunta por quê? Normalmente elas associam ao trabalho, ou se não, ao tipo de trabalho. E se a gente for pensar de maneira bíblica, gente, todo trabalho é digno. Se a gente for pensar em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, Deus trabalhou de forma braçal. Quando ele cria todas as coisas, aquilo ali, gente, é um trabalho braçal. E eu vi uma frase muito interessante que falava assim, olha, se Deus viesse ao mundo como os gregos, como ele seria? Talvez um filósofo. Para os romanos, talvez um político. E para os judeus? Mas, para os hebreus, gente, Jesus veio ao mundo como um carpinteiro. E olha que lindo, em Gênesis a gente vê um Deus jardineiro. E no Novo Testamento a gente vê um Deus carpinteiro. Então nenhum trabalho é pequeno demais para conter a dignidade do trabalho dado por Deus. O trabalho braçal, gente, é um trabalho dado por Deus como qualquer outro. E nós precisamos de todo tipo de trabalho. Deus criou o mundo para ser desenvolvido, cultivado, cuidado pelos diversos trabalhos. Então todos são importantes. Não importa com o que você trabalha. Isso pode ser uma maneira dada por Deus para você glorificá-lo. E eu termino com a ilustração de Lutero. Olha que cara inteligente, gente. Lutero. Um dia um sapateiro falou assim com ele, ô Lutero, eu quero muito servir a Deus. E ele acreditava que a resposta de Lutero é vende tudo que você tem, dá aos pobres e vai viver na missão, vai ser missionário. Olha a resposta de Lutero. Você quer servir a Deus? Ele falou, sim, quero muito. Ele falou assim, olha, faça sapatos bons a preços justos. Aí você vai estar servindo a Deus. Então, gente, eu termino com essa reflexão e dizendo, o trabalho não é maldição. Pelo contrário, o trabalho é uma bênção. Que Deus te abençoe e até a próxima segunda.